Eu gostaria de trazer a minha saudação a todos na bendita graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui para mais um momento de aprendizado da Sagrada Escritura. Já estivemos na presença do Senhor em oração, nos consagrando, enfim, firmando os alicerces para que pudéssemos edificar agora o edifício do conhecimento através da Palavra de Deus. E hoje nós trazemos um tema de grande importância, que é o inferno, uma realidade literal ou uma mera alegoria. E temos uma base bíblica que está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Amém? Falar de inferno não é um tema muito agradável para a maioria das pessoas. Na verdade, veremos poucas vezes pregadores subindo nos púlpitos para falar sobre inferno. Parece que é um tema que carrega um estigma muito pesado diante de si e chega mesmo a se tornar um tabu em algumas ocasiões. Mas a grande verdade é que o inferno, ele é um tema que está relacionado à mensagem do Evangelho, não pode de maneira nenhuma ser ignorado. Na Bíblia, o inferno, o juízo eterno, ele é um termo que aparece entre 15 e 20 vezes, o que mostra que é do interesse do Espírito Santo de Deus que nós pensemos a respeito do inferno. É importante também nós aqui salientarmos que a questão do inferno, ela é tão significativa, ela é tão real, que ela não é meramente uma produção religiosa da Igreja de Cristo. Na verdade, irmãos, existem alguns princípios espirituais que eles estão como que introjetados na natureza humana. Eu quero aqui citar alguns exemplos para os irmãos. Nós, como cristãos, nós temos valores, nós temos padrões éticos e morais. Mas é interessante notar que muitos desses padrões éticos e morais que nós temos, eles também estão presentes em outras culturas, em outros povos, em outras religiões e até mesmo em alguns segmentos que não têm absolutamente nenhum tipo de aproximação com o conjunto de crenças que nós temos. Os irmãos querem, por exemplo, para nós cristãos, por exemplo, nós somos radicalmente contrários a toda forma de violência. Mas quem foi que colocou no coração do homem que a violência é algo errado? Isso está presente em qualquer cultura. Isso está presente até mesmo em alguns segmentos considerados primitivos, que têm os seus códigos de regra, onde eles aplicam princípios semelhantes aos nossos. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque existem determinados roteiros de vida que Deus claramente colocou na natureza humana, no coração do homem. Então, quando a palavra de Deus vem trazendo essas verdades, ela entra em contato com aquilo que já está semeado na nossa natureza. O inferno, seguramente, é um tema que nós podemos colocar dentro dessa conjuntura. Prova disso é que os hindus creem no inferno, os islamitas creem também no inferno, os budistas creem também no inferno. As principais religiões do mundo admitem a existência de um lugar de tormento e de condenação. Ainda que isso assuma diferentes formas, diferentes nomes, algumas alterações do ponto de vista teológico, que vai se adequando com o segmento religioso, mas essa ideia de que você pratica algo errado e essa prática errada vai redundar numa condenação, num resultado negativo na sua vida, isso aí está presente em todos os lugares. O que prova que essa é, indubitavelmente, uma realidade, e nós não podemos fugir dela. Os irmãos querem uma outra demonstração de que o princípio do inferno é alguma coisa presente na natureza? Vejam o que acontece na sociedade. Nós temos na sociedade regras, nós temos leis e nós temos padrões. E o homem, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo pecador, ele estabelece castigos
e condenações para aqueles que infringem essas regras. Nós temos os nossos códigos que estabelecem aquilo que é qualificado como crime, e quando alguém infringe um desses crimes, existe a punibilidade, existe a possibilidade dessa pessoa ser enclausurada, existe a possibilidade dessa pessoa perder a sua liberdade, e vejam lá, existem algumas nações onde uma prática criminosa pode levar até mesmo à pena capital, a chamada pena de morte. O que mostra que essa ideia de uma condenação severa para quem não anda nos trilhos, para quem não se submete aos padrões naturais e adequados de comportamento humano, não é uma invenção religiosa, é alguma coisa que está presente na natureza, está contido em todos os seres humanos. Não poderia ser diferente com a palavra de Deus, sem sombra de dúvidas. Existe uma obra literária de grande projeção no mundo, que é chamada de A Divina Comédia, escrita pelo grande poeta do passado, Dante Alighieri, que foi escrita mais ou menos entre os anos 1305 a 1308, onde numa dos seus fascículos, principalmente quando já estava perto da sua morte, existe uma referência ao chamado Inferno de Dante. E há muitas semelhanças entre aquilo que Dante Alighieri projetou poeticamente como as cenas do inferno com aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus. Por causa disso, alguns que não creem no inferno dizem que o inferno é apenas uma expressão da cultura e da filosofia grega, e que na realidade a igreja teria incorporado isso. Mas quando nós fazemos uma reflexão mais ampla, como fizemos há pouco aqui, nós percebemos que o princípio do inferno está presente na natureza humana desde sempre. Diante disso, desse comentário introdutório, eu gostaria também que nós refletíssemos sobre esse texto base. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não é da nossa alçada tratar hoje aqui, mas esse princípio do texto bíblico de Hebreus 9, 27, já descarta a possibilidade da chamada reencarnação, que é a possibilidade da pessoa morrer e voltar para uma nova vida, para uma nova oportunidade. Nós que cremos no inferno, cremos como um destino definitivo. Cremos como um lugar do qual você não pode ser removido uma vez estando lá. Nós, particularmente, ainda que respeitando os pensamentos contrários, não cremos também num suposto lugar onde pecados são purgados, onde os pecados são purificados, onde eles são minimizados, onde se paga as dívidas dos pecados para que lá naquele lugar, nesse reino espiritual, a pessoa de repente possa ser promovida dali para o céu. Não cremos nisso. A palavra de Deus é taxativa, a palavra de Deus é absolutamente clara. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Portanto, tudo o que eu tenho que fazer de correto, todas as decisões que eu preciso tomar nessa vida, para que eu tenha um destino eterno favorável, eu tenho que tomar agora, aqui, nessa existência, enquanto eu ainda estou vivo. Isso nos remete, irmãos, a refletir com profundidade sobre questões muito importantes da vida. Quantas vezes, por exemplo, nós deixamos de solucionar alguns problemas que talvez com uma simples iniciativa nós conseguiríamos resolver. Como, por exemplo, desavenças, desentendimentos, como, por exemplo, questões de comunicação que nós deixamos que permaneçam alteradas. Muitas vezes perdemos tempo e oportunidade de aproveitar o máximo do que nós podemos ao lado das pessoas que nós amamos. Perdemos a oportunidade de ser construtores de pontes, ao invés de promover a separação entre as pessoas, e nos esquecemos que a falta de reflexão e sabedoria na forma de lidar com a oportunidade que nós temos nessa vida pode nos levar a um destino de tormento eterno. Por isso, é muito importante avaliarmos o que um texto como esse tem a nos ensinar. Aos homens é ordenado morrer uma só vez, porque depois disso, o que vem é o juízo. Logo, todos aqueles que não estão mais entre nós e partiram para a eternidade, se partiram sem Cristo, a grande verdade é que entraram em juízo. Diante disso, há uma pergunta que precisa ser feita. Você acredita na existência do inferno? O inferno é uma realidade para você?
Segundo pesquisas do ICP é o Instituto Cristão de Pesquisas, irmãos, 65% dos cristãos brasileiros declararam que não creem na existência de um inferno literal. Olha que coisa impressionante. O que o ICP chama de cristãos aqui são todas as pessoas que se declaram cristãos. Então não é só evangélico. Aqui entra evangélico, aqui entra católico, aqui entra testemunho de Jeová, aqui entra adventista, aqui entra até mesmo alguns espíritas que também dizem que são cristãos. Todas as pessoas pesquisadas que se declararam cristãos, o contingente pleno delas, 65% afirmam que não acreditam no inferno literal. Agora, o que é interessante, que eu li essa pesquisa, e nessa mesma pesquisa havia uma pergunta aparentemente igual, porém diferente, que é: você acredita no inferno? Quando a pergunta é: você acredita no inferno? O número dos que creem, ele é muito maior. Mas quando a pergunta é: você acredita na existência de um inferno literal? Aí o número regride. Por quê? Porque um grande número de cristãos, meus irmãos, eles acreditam que o inferno é uma espécie de figura de linguagem. Que o inferno é, por exemplo, uma forma da Bíblia se referir a grandes tribulações, a grandes problemas, a grandes lutas, a grandes dificuldades. Por exemplo, uma pessoa que está presa num leito de enfermidade, uma pessoa que está aprisionada a um decreto médico de uma doença incurável. Isso seria um inferno. Essa pessoa estaria vivenciando um inferno. Imaginemos, por exemplo, uma família onde um pai ou uma mãe padecem com um filho viciado em drogas, vivendo aquela situação extrema de tormento absurdo, com um filho na iminência, inclusive, de perder a própria vida, ou de cometer crimes, ou qualquer outra tragédia, dentre as muitas que se associam ao vício do consumo de drogas. Isso poderia ser considerado por algumas pessoas como um inferno. Então não será nenhuma novidade se em algum lugar por onde os irmãos caminharem, vocês ouvirem alguém fazer a seguinte declaração: aqui é o inferno. Ou aquela declaração: estou vivendo um inferno. Então muitas pessoas que dizem que creem no inferno, elas creem no inferno nesse contexto, nessa conjuntura, com essa visão e com essa concepção. Porém, irmãos, quando a Bíblia fala de inferno, a Bíblia não está falando de uma fase da vida das pessoas. A Bíblia não está falando de problemas, ainda que eles sejam os mais terríveis. A Bíblia está falando de um lugar. A Bíblia está falando de um destino, de um resultado, de uma consequência. E isso não é figurado. Nós aprenderemos que é literal. Principais propostas sobre o inferno. A primeira delas, aquela que nós pretendemos hoje aqui sustentar, o inferno literal. Ele defende que o inferno é um lugar real, um lugar de tormento eterno, conforme descrito nas Escrituras. Eu trago Mateus 25:46, que diz: e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando o Senhor Jesus menciona o momento do desfecho, o momento do juízo final, ele afirma claramente que haverá uma separação, irmãos. Aqueles que estiveram ou estarão em Cristo, ou estão em Cristo, são chamados de justos e irão para a vida eterna. Mas aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho irão para um lugar que o próprio Senhor Jesus chama de castigo eterno. É bom nós aqui salientarmos que alguém certa vez mencionou que a palavra inferno não existe na Bíblia. De fato, a palavra inferno não existe na Bíblia, como também não existe a palavra trindade na Bíblia. Mas a trindade é uma doutrina bíblica, é uma realidade bíblica. E o inferno também é. Então, quando o Senhor Jesus usa a expressão castigo eterno, ele está se referindo àquilo que nós denominamos como inferno. Então, sobre essa questão, a primeira proposta é a do inferno literal. Porém, existem aqueles que creem no inferno alegórico ou simbólico. Essa teoria argumenta que o inferno é uma alegoria, é uma representação do sofrimento espiritual e não um lugar físico. E aqui nós temos Marcos capítulo 9, verso 43, que diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida coxo do que tendo duas mãos ires para o inferno. Muitos dos que defendem a interpretação
simbólica ou alegórica fazem uso desse texto, porque de fato esse texto ele é um texto metafórico, ele é um texto alegórico. Verdadeiramente, aqui o Senhor Jesus ele não está falando de mão no sentido literal. A minha mão me fizer pecar, eu tenho que arrancar a minha mão para que eu entre no céu. É melhor que eu entre no céu do que sem essa minha mão, do que eu ir para o inferno por causa de uma simples mão. E aí a gente imagina assim, então quer dizer que tem gente que vai entrar no céu sem mão? Por conta desse texto bíblico? Obviamente que não, irmãos. Quando Jesus faz referência a essa mão, ou quando ele faz referência ao olho, quando ele disse o teu olho te faz pecar, aqui o Senhor Jesus está representando a minha mão representa o que eu faço. O meu olho representa o que eu sinto, o que eu penso, o que eu enxergo, o que é importante para mim, o que eu valorizo. Isso é o meu olho. A minha mão são as minhas obras. Então, se existe alguma obra que eu esteja praticando, que seja reprovada diante de Deus, pode ser uma. Por isso que Jesus, ele é numérico aqui, né? Se a tua mão, se uma das tuas mãos te faz pecar, ou se há uma coisa na sua vida, uma prática, uma obra, uma atitude, uma conduta reprovável diante de Deus, o Senhor Jesus está aqui esclarecendo que é possível que por conta dessa prática você vá parar no inferno. Por isso, é melhor que a gente abra a mão disso, do que por conta deste único item, nós temos todo o nosso destino eterno comprometido. Agora veja bem, mão é algo que tem muita importância para o corpo humano. Eu já vi algumas pessoas sem mãos e eu fico imaginando como que elas conseguem viver. Os irmãos já devem ter visto aí casos de pessoas que, por N motivos, não têm mãos, não têm braços, elas se viram com os pés. E nós ficamos, assim, assustados com a capacidade que essas pessoas passam a desenvolver para conseguir fazer com os pés coisa que a gente não faz com as mãos. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não consigo me imaginar sem minhas mãos, principalmente da esquerda, né? Porque a minha mão direita é só um enfeite, eu faço tudo com a esquerda. Se eu perder essa mão aqui, eu vou estar em apuros. Então, quando Jesus menciona a mão, ele também está mencionando algo que a gente pratica, que nós consideramos de extrema importância, algo que a gente imagina que é inegociável, algo que é muito valioso, algo que a gente insiste em não rejeitar. Por isso ele diz, é melhor que eu entre no reino dos céus, abrindo mão desta coisa que eu julgo tão importante, do que por causa dela, todo o meu ser perecer no inferno. Então esse é o significado de Marcos 9:43. Marcos 9:43 não está ensinando a ideia de que o inferno não existe, ou que o inferno é apenas uma figura de linguagem. A figura de linguagem aqui é apenas para representar que tipo de situação pode me levar ao inferno. Amém? Os irmãos conseguiram compreender até aí? Mas essas duas são as principais linhas de pensamento sobre o inferno defendidas no meio teológico. Nós temos também uma terceira, que poucos defendem, mas que existe, é o chamado aniquilacionismo. E o que ensina o aniquilacionismo? Ele defende que os ímpios não sofrerão eternamente, mas serão destruídos de forma completa, sem consciência após a morte. E eles utilizam Mateus 10:28, que diz, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Olha só, destruir a alma e o corpo no inferno. Por conta dessa expressão, os aniquilacionistas creem que não haverá tormento no inferno. Não existe a ideia de que as pessoas irão sofrer eternamente. No momento em que elas morrem, elas são aniquiladas, elas são destruídas. No inferno existe uma destruição da alma e do corpo. Então, as pessoas não têm percepção de sofrimento algum, elas são aniquiladas. No chamado meio cristão, a única igreja que se diz evangélica, que defende isso aí, que eu tenho conhecimento, é a igreja adventista, que não acredita no sofrimento do inferno. Na realidade, os nossos irmãos adventistas não creem no inferno como nós cremos. Amém? Como um lugar literal onde
as almas daqueles que se perdem sem Cristo irão sofrer eternamente. Os irmãos adventistas são aniquilacionistas. Então nós temos essas três correntes de pensamento a respeito do inferno. Nós temos alguns argumentos bíblicos, irmãos, para defender a realidade do inferno literal, e eu gostaria aqui de discutir com os irmãos. A primeira delas é a chamada descrição do fogo eterno. O inferno é descrito como um lugar de fogo inextinguível, um tormento constante. Por isso que nós não defendemos a linha do aniquilacionismo, porque a Bíblia menciona um fogo que não apaga. A Bíblia menciona um tormento constante, um tormento que não para. Veja só Marcos 9,48, referindo-se ao inferno, diz que onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Isso aqui elimina por completo a ideia aniquilacionista. Então, quando a Bíblia faz referência a inferno, ela está falando de um lugar onde permanentemente existe sofrimento, dor e não há fim para esse processo de sofrimento. É alguma coisa que nós, humanamente, não temos a capacidade de imaginar o que isso signifique. Não existe, irmãos, nenhum problema nessa terra, nenhuma dificuldade que você viva nesse mundo que possa chegar nem perto do que a Bíblia quer dizer quando fala em inferno. O inferno como um lago de fogo. A imagem do lago de fogo, a Bíblia compara o inferno a um lago de fogo, onde a condenação eterna e a morte. Veja o que está escrito em Apocalipse 20, de 14 a 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha que coisa interessante. Existe um lugar que a Bíblia chama de lago de fogo. Aqui, quando a tradução bíblica menciona que o inferno foi lançado no lago de fogo, alguns irmãos entram em conflito interpretativo. Como assim o inferno é lançado no lago de fogo? O inferno já não é o próprio lago de fogo? Então é o inferno sendo lançado no inferno? O que significa isso? Isso aqui é uma questão de tradução bíblica. Quando aqui nós vemos a palavra inferno, no hebraico, no grego original, porque aqui é Novo Testamento, nós temos a palavra Hades. E a palavra Hades é a mesma que é utilizada quando o Senhor Jesus faz referência ao relato de Lázaro e o rico. Lá está escrito que o rico, ao morrer, foi para o Hades. E o Hades, irmãos, não é o inferno ainda. O Hades é o lugar onde se encontram hoje todas as almas daqueles que partiram sem Cristo dessa vida. É um lugar de tormento, mas ainda não é o inferno. Assim como aqueles que morreram com Cristo estão num lugar que a Bíblia chama de paraíso e também chama de seio de Abraão, mas ainda não é o céu de glória. Então, os que morreram em Cristo já estão num lugar de gozo, de paz e de alegria, mas que não tem nem comparação com o céu. E aqueles que morreram sem Cristo já estão sofrendo terrivelmente num lugar de dor e de angústia, chamado de Hades, mas que apesar de ser um lugar terrível de dor e angústia, não é nem comparável com o inferno. É esse Hades que está sendo mencionado aqui, que vai ser lançado no lago de fogo. Ou seja, aqueles que morreram sem Cristo e que morrerão sem Cristo e que se encontram no Hades, um dia, após o juízo final, serão transportados do Hades para o inferno, que aqui é chamado de lago de fogo e também é chamado de segunda morte. Essa é a significação desse termo. Então, o inferno também é visto como um lago de fogo. Portanto, nós não podemos sustentar a ideia de que vai haver uma aniquilação das almas que morrem sem Cristo. As pessoas simplesmente serão destruídas e que isso não é um processo contínuo ao longo do tempo. Um lago de fogo, evidentemente, é uma expressão que denota sofrimento, que denota dor e angústia inimagináveis. O lago de fogo é associado ao destino final dos ímpios,
após o juízo. Então, depois que todo esse processo jurídico, do ponto de vista espiritual, se consumar, a gente tem visto, irmãos, muitas pessoas duvidando do juízo de Deus, duvidando da volta do Senhor Jesus. Há alguns anos eu escutava isso, vindo de alguns círculos de incredulidade, como os ateus, como os agnósticos, que afirmavam categoricamente que aquilo que é afirmado pela Bíblia é apenas um folclore, é apenas uma metáfora, que a gente não deve levar isso a sério, que Jesus não vai voltar. Mesmo o questionamento sobre a existência de Jesus, muitos ateus dizem que Jesus nem existiu. Eu convivi com esse tipo de discurso durante muito tempo, durante a minha juventude. Sala de aula, na escola, na faculdade. Mas eu não imaginava que algum dia eu iria ouvir isso nas igrejas. Pregadores falando isso. Cristãos falando isso. Hoje nós temos correntes teológicas que negam a volta de Jesus, que negam o retorno do Senhor Jesus. Os irmãos sabiam que há algum tempo era quase impossível nós encontrarmos algum crente no Brasil dizendo que a igreja não ia ser arrebatada? Hoje você vai encontrar muitos crentes que não creem no arrebatamento da igreja. Muitos crentes que afirmam que quando a Bíblia fala em grande tribulação, ela está falando do que nós estamos vivendo hoje. Desse período difícil, de perseguições, de tormentos, de dores, e que a igreja já está passando pela grande tribulação. Porém, há 3 décadas atrás, há 2 décadas atrás, o que predominava entre nós era a convicção de que o Senhor Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, e só depois inaugura-se o período da grande tribulação. O que foi que aconteceu conosco? Houve um enfraquecimento teológico profundo na igreja brasileira, que é, na realidade, a continuidade de um processo que já vem se dando no mundo todo, de esfriamento da fé. Os irmãos sabem qual o pior inimigo do Evangelho? Alguém aqui quer sugerir? Quem é o maior inimigo do Evangelho, irmão Dionilson? Na sua opinião? Inimigo do Evangelho. Então, o irmão Dionilson, ele crê que o maior inimigo do Evangelho é aquela figura que se levanta com o objetivo de desvirtuar o caminho dos que estão em Cristo, né? Seria esse o pior inimigo do Evangelho. O irmão Soares concorda com o ponto de vista dele? São os maiores inimigos do Evangelho, mais do que o diabo. Macaline, quem é o maior inimigo do Evangelho? Macaline crê que o maior inimigo do Evangelho é aquela pessoa que, apesar de ter o conhecimento, ter a informação correta, ainda assim prega de maneira errada, ensina de maneira errada. Esses seriam os maiores inimigos do Evangelho. Amém? Quem concorda com esse? O irmão João concorda com esse pensamento dela? O João é taxativo, o maior inimigo do Evangelho é Satanás. Pois, irmãos, irmã Célia, quem é o maior inimigo do Evangelho? Muito bem colocado. Uma bela proposta da irmã Célia. A incredulidade seria o maior inimigo do Evangelho. Mas, meus irmãos, apesar de tudo que vocês falaram, ter grande importância, significado e ter o seu lugar de reflexão, mas a história tem mostrado que o maior inimigo do Evangelho é o liberalismo. Onde o liberalismo chegou, ele destruiu o Evangelho. Os irmãos perceberam que quando a igreja cristã surgiu, nos primeiros séculos, ela foi terrivelmente perseguida. Terrivelmente. Os imperadores romanos, meus irmãos, massacraram os primeiros cristãos.
Aqueles restos daquela arena romana que a gente vê hoje ali na Itália, chamado de Coliseu Romano, que muita gente hoje faz selfie, tira foto, aquilo ali tem muito sangue de cristão derramado ao longo da história. Ali famílias inteiras de cristãos foram devorados por leões e muitos servos de Deus foram dizimados. Mas olha que coisa impressionante. Quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. A perseguição não consegue deter a igreja do Senhor. Os problemas não conseguem deter a igreja do Senhor. A irmã Célia tem razão. A fé é algo terrível na vida do crente. Mas mesmo a presença de pessoas na igreja que não têm fé, nunca impediu o crescimento da igreja. E mesmo situações como essa que o irmão Dionilson colocou, de fato, por onde a gente anda, tem gente que parece que se propõe a ser um instrumento das mãos de Satanás, a quem o irmão João considera o pior inimigo da igreja, para, de fato, influenciarem cristãos a saírem do caminho de Deus. Mas essas pessoas não têm capacidade de poder, historicamente, para comprometer o avanço da igreja. Mas, meus irmãos, onde o liberalismo chegou, ele destruiu. Basta nós olharmos para o que aconteceu com a igreja cristã na Europa. Os irmãos sabem qual é o país considerado hoje o país mais liberal do mundo, irmã Camila? Mais liberal do mundo é a Holanda. Os irmãos sabiam que na Holanda o cidadão pode praticamente fazer tudo o que ele quer? Existem lugares, existem praças, existem regiões na Holanda. Eu sugiro aos irmãos depois pesquisarem vídeos no YouTube que mostram isso, onde você pode consumir drogas, onde você pode de nudismo, prostituição. É considerado o país mais liberal do mundo. Praticamente todo tipo de proposta existencial ali é acatada, é recebida e é livremente permitida. Mas a Holanda já foi, meus irmãos, um dos maiores berços de propagação do evangelho que já existe. Nós, batistas, surgimos na Holanda. Ainda que institucionalmente na Inglaterra, com rompimento com a igreja anglicana, mas foi lá na Holanda que floresceu o sentimento e as raízes e a gênese da obra batista. Lá na Holanda surgiram grandes teólogos do passado, grandes pregadores do passado, e missionários holandeses estiveram aqui no Brasil pregando o evangelho, irmãos, há 2 séculos atrás. Hoje a Holanda é um país devastado. E o que foi que destruiu o evangelho na Holanda? Foram os desvirtuadores do evangelho? Foi Satanás que apareceu ali em carne e osso para eles? Não, foi o liberalismo. Foi aquela coisa de você ser condescendente com o pecado, você começar a abrir possibilidades e oportunidades para que as coisas possam simplesmente ir acontecendo aos poucos. É aquilo que a Bíblia, metaforicamente, chama de permitir que as raposinhas entrem nas plantações. A gente tem grande preocupação com as grandes raposas, mas a Bíblia diz que quem faz grande destruição são as raposinhas. Jacó Armínio, o grande teólogo do arminianismo, que é uma das teologias mais abraçadas no mundo inteiro, foi um holandês. Então a Holanda está fortemente atrelada ao evangelho, um dos países mais cristãos da história. Hoje é o país mais liberal, mais pecaminoso que existe na face da terra. Exatamente. Então, o liberalismo é uma praga terrível, e onde ele chega, ele devasta a vida do cristão. O liberalismo, irmãos, ele não aceita a ideia do inferno. Então, nós chegamos ao ponto de hoje termos tantos cristãos dizendo que não existe inferno, ou que o inferno já é aqui, que Jesus não vai voltar, que não vai ter arrebatamento de igreja, por conta do liberalismo. Exatamente. No caso, o liberalismo teológico, o liberalismo do ensino, o liberalismo doutrinário, que é esse mesmo que acaba abrindo portas para a questão de comportamento, para a questão de vida moral. Hoje você não vai ter trabalho para encontrar pastores que defendem relacionamentos homoafetivos, você não vai ter dificuldade para encontrar pastores dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Liberalismo. E isso vai destruindo aos poucos. Uma das consequências do liberalismo é não aceitar
a existência do inferno. Claro, o diabo tem todo interesse que o homem não creia no inferno. Essa é uma bela maneira dele chegar mais rápido lá. Correto. Para os irmãos que nos assistem, o irmão Dionilson fez menção importante ao fato de que, muitas vezes, esse conceito distorcido, ele é fruto daquilo que é o resultado do ensinamento que é passado para a igreja através de lideranças pastorais, né? Do entendimento que as lideranças têm, bíblico até, acerca dessas questões. O irmão Soares faz um comentário muito importante sobre o fato de que, às vezes, até mesmo dentro da casa de Deus, nós vemos muitos irmãos com um certo desdém, um certo desprezo ao ensino doutrinário, fazendo uso da velha frase, não tem nada a ver, que é uma frase que nasceu nesse lugar que a gente está estudando hoje aqui. Tá? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, ainda que seja uma realidade, irmãos, que a possibilidade desse conceito distorcido, ele vem do liberalismo, ele vem a partir do que é ministrado no púlpito, mas o cristão tem o Espírito Santo de Deus e ele tem a possibilidade de discernir isso. A palavra de Deus diz que nós temos que julgar os espíritos. Então, nós não somos servos de Deus, nós não somos incapacitados, nem intelectualmente, nem espiritualmente, para não percebermos quando nós estamos sendo enredados por um caminho de engano, irmãos. Ora, vejam bem, há um determinado pregador, famoso no Brasil, que ele tem dito, os irmãos terem uma ideia, que quando a palavra de Deus menciona aquele encontro de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó, que Jesus ali faz uma proposta sexual para aquela mulher. Ele diz que quando Jesus faz a referência de que ela daria para ele uma água, que novamente você teria sede, mas ele tem a oferecer para ela uma água que jorraria rios de água viva, que isso é uma palavra de conotação sexual de Jesus para aquela mulher. É. Isso não foi um ateu que falou, isso não foi um artista da Rede Globo que falou, isso foi um pastor que falou. Agora, eu, enquanto crente, não sou capaz de perceber que isso é uma heresia terrível, e que eu não posso aceitar um absurdo como esse, entrar na minha mente e no meu coração. Então, nós como cristãos, precisamos, irmãos, estar preparados, através do conhecimento da palavra de Deus, e isso passa muito, irmã Helena, pela vida de oração, porque na vida de oração nós nos qualificamos espiritualmente para entender a palavra. E aí, quando alguém chega com um ensinamento distorcido da palavra, aquilo não nos engana. Aquilo não tem a capacidade de nos levar pelo caminho do erro. Meus irmãos, rapidamente, irmão Filho, no início dos anos 80, houve um pastor na Guiana que levou mais de 3.000 pessoas a se suicidarem, chamado Jim Jones, depois pesquise.
3.000 pessoas tomaram veneno, cianureto, por indução dele. Ele conseguiu convencer aqueles irmãos usando o texto bíblico, de que eles deveriam se envenenar. Todo mundo se envenenou. Então vejam o perigo disso, quando eu não tenho a direção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Bom, filho. Verdade. Bom, filho faz menção ao fato de que muitos pregadores empolgados vão muito além do que aquilo que a Escritura afirma. E lá em Apocalipse tem uma advertência séria para quem faz isso, né? Quem tira ou quem acrescenta está sujeito a todas as pragas contidas no livro da lei. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o liberalismo. O liberalismo, o tudo pode, o não tem nada a ver. A vida, os irmãos lembram que eu já disse aqui, eu vou repetir. Cristianismo é radicalismo. Não existe possibilidade de você ser um cristão sem ser radical. Não, aqui eu vou ser um pouquinho mais concentrado, mas aqui nem tanto. Não existe essa possibilidade. Você tem que ser uma pessoa de comprometimento pleno no que diz respeito ao Evangelho, se você quiser de fato ter uma experiência real com o Senhor Jesus. O que é certo, o que é errado. Não existe diálogo entre luz e trevas, é o que está escrito na palavra de Deus, irmãos. O liberalismo tenta promover esse diálogo. O liberalismo, por exemplo, ensina sobre o chamado ecumenismo. Alguém aqui já ouviu falar sobre ecumenismo? Sabe aquela ideia de que todas as religiões são boas, porque no fundo, todas elas adoram o mesmo Deus. Olha que palavra linda, né? Então, um camarada que está lá no Haiti, no voodoo, né, fazendo aqueles bonequinhos, onde ele espeta uma lâmina no bonequinho e aparece um câncer numa pessoa aqui, ele está adorando o mesmo Deus que você adora aqui. Olha que coisa linda. Tá? Então, isso é o que o diabo quer que nós creiamos, isso é liberalismo. Aquela coisa é o amor, né? É por amor. Como é que vocês são crentes se vocês são contra o amor? Né? Eu me apaixonei por uma cachorra, mas é amor. Como é que vocês podem condenar? A Bíblia não diz que Deus é amor? Então nem tudo que o ser humano chama de amor é amor. O que é amor é o que a palavra de Deus chama de amor. Tudo aquilo que a palavra de Deus chama de pecado, a igreja tem que chamar de pecado. Amém, irmãos? E aqui eu quero aproveitar esse momento e deixar uma palavra especial para você que é um crente batista, que também é outra atitude que eu costumo ter por onde passo. Eu abomino essa ideia de que a igreja batista é uma igreja liberal. Abomino isso. Nós precisamos, em nome de Cristo Jesus, com o nosso testemunho, reverter essa péssima imagem que se constituiu de que crente batista é crente liberal. Que crente batista se veste de qualquer maneira, que crente batista ouve música do mundo, que crente batista vai em festa, que uma mulher batista anda enfeitada como um palhaço, que na casa de Deus, numa igreja batista, você pode vir de qualquer maneira, você pode fazer o que você quer. Essa palavra, ela está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos uma igreja liberal, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? O liberalismo é um passo em direção ao inferno. Vamos falar sobre o inferno, irmãos, dentro do ensino do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou sobre o inferno como um lugar real de tormento. Veja o que está escrito em Mateus 13, de 41 a 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos e colherão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Palavras do Senhor Jesus. Olha só, escândalos, todos os que promovem escândalos, todos os que praticam a iniquidade. Então, se você quiser fazer uma pergunta para mim, que eu já antecipo, muita gente me faz, pastor, quem vai para o inferno? Jesus já respondeu essa pergunta. Os que promovem escândalos, os que praticam a iniquidade.
Amém? Eu não preciso explicar o que é um escândalo. O escândalo é uma iniquidade de grandes proporções. A iniquidade, ela não precisa ter grandes proporções. De repente, você nem tem conhecimento de que alguém do seu lado está praticando iniquidade. A palavra iniquidade é aquilo que é praticado pelo iníquo. E o iníquo é aquela pessoa que anda de maneira contrária aos propósitos e à vontade de Deus nessa terra. Então, toda prática que a Bíblia chama de pecado é iniquidade. Então, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma pessoa que comete estupro vai para o inferno? Com certeza, se ela não se arrepender. Um ladrão vai para o inferno? Com certeza, se ele não se arrepender. Um mentiroso vai para o inferno? Não tenha dúvida. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Marcelo. Não, ambos são praticamente a mesma coisa, aí só tem uma diferença de significado da palavra. A palavra ímpio, literalmente significa sem Deus. Então, quando a Bíblia chama alguém de ímpio, ela está falando de alguém que não tem Deus na sua vida. Mas o iníquo também é uma pessoa sem Deus, só que a palavra iniquidade, ela está mais relacionada com atitudes, com práticas, né? Então, são atitudes contrárias à palavra de Deus. Isso aí é iniquidade. Então, toda pessoa que leva uma vida contrária à palavra de Deus, ela está vivendo em iniquidade. E o Senhor Jesus disse que ela vai parar. Ela vai parar na fornalha de fogo. Amém? Outra coisa importante, Jesus não usou uma linguagem alegórica ou metafórica, mas ele falou diretamente de um lugar de sofrimento. Veja que ele deu um nome para esse lugar: fornalha de fogo. Então, não é uma figura de linguagem, é um local, é um endereço eterno aonde essas pessoas irão. Tem gente que diz que é lá embaixo, tem gente que diz que é um local nos ares, nós não sabemos que local é esse. É um reino espiritual. Mas para lá irão todos aqueles que praticam a iniquidade, palavras do Senhor Jesus, não é palavra de teólogos, é palavras do próprio Deus. Perfeitamente. Já que a iniquidade leva para o inferno, o que leva para o céu é o oposto da iniquidade, que é a santidade. Comparando inferno com o destino dos justos. Jesus falou sobre o inferno como um lugar real de tormento. Mateus 13, 41 e 42. O Filho do Homem enviará, foi o texto que nós lemos há pouco. Eu repeti? Eu repeti. Então vamos lá. O inferno é descrito, irmãos, como uma separação eterna da presença de Deus, contrastando com a vida eterna dos justos. Então, o que nós podemos interpretar como sendo o inferno é, além de um lugar de grande tormento, de grande sofrimento, de dor e de angústia, é uma separação eterna. Lembremos que no Hades, isso já está estabelecido. Quando o Senhor Jesus narra o destino do rico, ali é dito que ele tem uma espécie de diálogo com o pai Abraão, onde lhe é relatado que não há nenhuma possibilidade de contato e de ligação entre os de lá e os de cá. Os irmãos sabem, é muito bonito quando a gente, às vezes, vê alguns filmes ou alguns relatos de pessoas que falam de alguém que já morreu, que de repente retornou ou está presente. A gente tem aquela ideia romântica da pessoa que a gente ama e que ela já morreu e que de repente ela está aqui zelando por nós, cuidando, nos protegendo ou nos livrando de alguma coisa. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso não tem apoio bíblico. A palavra de Deus, ela é clara em afirmar que aqueles que já morreram não têm nenhum tipo de relação com os que estão vivos. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer, irmãos. Mas, principalmente aqueles que estão envolvidos com o mundo do espiritismo, estão acostumados
haver situações de manifestações espirituais, onde muito nitidamente pessoas que já morreram parecem voltar. Inclusive, existe uma prática no espiritismo chamada de psicografia, onde um espírito de alguém que já morreu, ele incorpora no médium e ele começa a escrever. Por isso o termo psicografia. E aí vejam vocês que coisa impressionante. Às vezes, eu vi outro dia um vídeo que eu considerei muito emocionante. Confesso para os irmãos que eu me emocionei, eu chorei vendo aquele vídeo, porque eu me identifiquei com aqueles pais. Um casal que havia perdido um filho, ainda muito jovem, num acidente de carro, foi até uma sessão espírita. E um espírito incorporou no médium, e aquele espírito começou a escrever coisas que somente os pais sabiam. Falou coisas de infância. Fez menção até mesmo a brincadeiras que o pai fazia com o filho. Bom, meus irmãos, quem não se rende emocionalmente a uma situação como essa? E você não passa a crer que de fato aquilo seja o espírito do seu ente querido que ali está. Mas a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, ele é extremamente habilidoso nessa arte. Na arte da imitação e do engano. Aliás, quando a Bíblia fala sobre o advento da figura do anticristo, do falso profeta que irão surgir durante a grande tribulação, uma das suas características é justamente essa: a capacidade de enganar. E uma capacidade tão grande que a Bíblia diz que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Portanto, a simulação que o diabo faz engana muitas pessoas e faz com que elas pensem que eventualmente alguém que já morreu possa ter voltado. Porém, a palavra de Deus não estabelece isso como uma possibilidade real. Todas as vezes que um espírito se manifesta, independentemente da atitude que ele tem, até atitudes aparentemente boas, quero dizer aqui, afirmar taxativamente para os irmãos que se trata de um espírito enganador, de um espírito maligno. Pois não. Perfeitamente. Os mortos não sabem de coisa alguma do que acontece na face da terra. Bem colocado. Uma cidade chamada Endor, havia uma médium, e Saul, que já estava totalmente desviado de Deus, Samuel já era morto, foi procurar essa médium para buscar conselhos de Samuel. E surge ali um espírito idêntico a Samuel, falando como Samuel, agindo como Samuel. Tanto que o texto diz que Saul disse: Samuel veio. E a partir daquele momento ali, Saul foi de encontro à morte. Ele morre logo após o encontro com esse espírito enganador. Muito bem, irmãos. O inferno é descrito como uma separação eterna da presença de Deus, contrastando com a vida eterna dos justos. 2 Tessalonicenses 1:9, os quais sofrerão pena de eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Meus irmãos, o que significa essa expressão aqui? Banidos, banimento. O que é um banimento? Uma pessoa banida é uma pessoa expulsa. E se ela é banida, ela não pode mais voltar, porque ela está banida. Irmãos, entendem? Então, a Bíblia diz que o inferno é um banimento. É uma circunstância em que você está totalmente, há um decreto de separação permanentemente entre aquele que está condenado e Deus. Portanto, não tem possibilidade de reverter isso, não tem vela acesa em dia de finados que mude isso. Não tem missa que mude isso. Eu me lembro de uma ocasião, aqui na Baixada, eu fui fazer uma visita para um irmão. Quando eu estava retornando para a casa pastoral, uma senhora dessa cidade me procurou e disse assim: o senhor é o pastor da Igreja Batista? Eu digo: sim, senhora. Ela disse: como é que eu faço para o senhor realizar um culto lá na minha casa? Eu disse: a senhora conhece o irmão? Nós tínhamos um irmão na igreja que tinha incumbência de marcar esses cultos. Conheço, fale com ele. Ele vai marcar um culto, nós iremos com todo prazer lá.
Aí ela disse, olha, só que só pode ser no dia tal. Ela disse lá um dia. Tinha que ser naquele dia, especificamente naquele dia. Eu fiquei curioso para saber. Depois eu fiquei sabendo que isso é absolutamente normal na Baixada. Os irmãos marcarem cultos. Eu tinha acabado de chegar de São Luís, irmão. Eu ainda estava com a minha cultura local, né? Eu achei aquilo muito estranho. Por que um culto tem que ser obrigatoriamente no dia tal? Porque a pessoa, ela queria fazer um culto, era uma espécie de culto de sétimo dia, né? É uma versão gospel da missa de sétimo dia, né? Então tinha que ser naquele dia. Vocês vão entender a situação? Vejam como essa coisa desse sincretismo religioso é violenta entre nós. Foi difícil para mim, irmãos, lidar com isso. Uma vez também, já que estou falando de situações pitorescas aqui, uma vez também, irmão João, eu estava visitando um irmão, chegou uma senhora na casa e disse assim, ainda bem que eu encontrei o senhor, eu preciso falar com o senhor. Eu digo, pois não. Ela disse, olha, eu tinha um filho que era traficante de drogas, e aí no começo do ano ele foi morto pela polícia. Ela disse, e o meu filho não está deixando ninguém dormir lá em casa. Ela disse, todas as noites ele vai nos assombrar, ele derruba as coisas, ele não deixa a gente dormir. E eu estou escutando, né? Aí eu disse assim, muito bem, mas em que eu posso lhe ajudar? Ela disse, porque ele entrou no irmão dele ontem e disse, eu quero um culto da Igreja Batista aqui. Muito bem. Então a senhora está dizendo que eu tenho que obedecer a ordem de um demônio e fazer um culto na sua casa, é isso? Um demônio pediu um culto da Igreja Batista, irmãos. Eu até virei para o irmão e disse assim, bom, uma coisa a gente não pode negar, esse demônio tem até bom gosto para pedir culto, né? Mas nós não temos a obrigação de obedecê-lo. Mas os irmãos vejam essa confusão gerada por um conceito deturpado sobre morte, sobre relacionamento de mortos com vivos, e como Satanás confunde e engana a mente das pessoas. Isso simplesmente não existe, e nós não temos que nos submeter a esse tipo de costumes e tradições pagãos, contrários à Escritura Sagrada. Dando continuidade, base bíblica do inferno literal. A Bíblia também se refere ao inferno como um fogo inextinguível, ou seja, um fogo que não apaga. Ele não tem como se extinguir, ele não tem como acabar. Mateus 3,12, ele tem a sua pá na sua mão, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando nós estudarmos aqui sobre obras, nós vamos aprender que muitas vezes a Bíblia fala de palha como um tipo de obra. Até no julgamento do tribunal de Cristo está escrito sobre isso, que algumas de nossas obras são como palha diante de Deus. As obras do cristão, elas são comparadas com diferentes tipos de materiais, e às vezes também com palha. Já falamos sobre isso, né? Então, essa é uma referência a obras de iniquidade. Aqueles que praticam a iniquidade serão lançados num lugar, meus irmãos, onde um fogo nunca se apaga. Também é uma referência a sofrimento eterno. Apocalipse 14:11 diz, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso, dia e noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Essa é uma referência ao que vai acontecer no futuro, meus irmãos, com todos aqueles que haverão de se prostrar à besta. Nós estamos entrando na fase da grande tribulação, e logo, logo vai se revelar o homem da iniquidade, o anticristo. E haverá aqui na terra uma trindade satânica, porque Satanás é imitador de Deus. Então a Bíblia fala do grande dragão, que é o próprio Satanás, a Bíblia fala do anticristo, e a Bíblia fala de um falso profeta. É verdade. Diante disso, irmãos, nós temos então a referência da palavra de Deus
de que todos aqueles que prestarão um culto à besta e adorarão a sua imagem, porque vai haver uma adoração à besta aqui na face da terra, essas pessoas serão lançadas no inferno. Só que tem um detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que muitos crentes não param para pensar. Existem muitos crentes que estão vivendo no liberalismo, irmão João. Eles não estão vivendo no radicalismo da fé. Sabe o que vai acontecer com eles? Jesus vai voltar e eles vão ficar. Porque na glória do Senhor não tem lugar para liberal. Não tem lugar para essa turma do não tem nada a ver. E essas pessoas irão permanecer na terra durante o período do domínio do anticristo. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, que durante esse período, todos aqueles que não prestarem culto à besta serão martirizados. Então, haverá um preço muito alto para se pagar para aqueles que não aproveitarem a sua oportunidade de salvação hoje. Alguém já me perguntou, pastor, vai ter possibilidade de salvação na grande tribulação? Vai. A palavra de Deus diz até que Deus vai enviar 2 testemunhas mártires para pregar durante a grande tribulação. Porém, irmãos, vai ser muito difícil. Se você considera que é difícil caminhar com Cristo hoje, eu quero dizer que você está enganado. Difícil vai ser durante a grande tribulação. Irmãos, eu não aceito um crente dizer que é difícil ser crente. Lembremos das palavras do Senhor Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um crente que diz que é difícil demais servir a Deus, ele está dizendo que Jesus está mentindo. Não é difícil servir ao Senhor. Difícil vai ser durante esse período aqui. Quando a Bíblia fala de inferno, ela também fala de trevas, trevas externas. Mateus 25:30. E o servo inútil, olha só, falando com a igreja aqui, lançado nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Depois dê uma lida nessa parábola, a parábola do servo inútil. Existem muitos dentro da igreja do Senhor. Não pensemos que sendo servos inúteis, haverá lugar de salvação para as nossas vidas, porque não haverá. A palavra de Deus é clara e taxativa. Para o servo inútil, o destino vai ser lançado nas trevas. Inferno. Portanto, irmãos, o inferno, ele é uma realidade ou ele é uma alegoria? A Bíblia ensina claramente sobre o inferno como lugar real de punição para os ímpios. O ensino de Jesus e dos apóstolos sobre o inferno parece ser literal e não alegórico, enfatizando o sofrimento eterno. Nós deixamos aqui um apelo a uma reflexão. Devemos viver com a consciência de que o inferno é uma realidade, e isso deve nos motivar a viver de maneira a evitar esse destino, proclamando o Evangelho. E aqui eu deixo Mateus 9:27, texto que nós iniciamos esse estudo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, porque depois disso vem o juízo. Amém? Portanto, não brinquemos com Deus. Os púlpitos parece que ficaram calados sobre o inferno. E a consequência disso é que o liberalismo começou a tomar conta das igrejas e da cristandade. Hoje nós temos muitos cristãos que acham que é normal mentir, acham que é normal trapacear, acham que é normal ser desonesto, acham que é normal ser pessoa maliciosa, ser pessoa indecente. Há muitos cristãos que acham que é normal você cultivar um pecado como quem cuida de um bicho de estimação. Mas eu, na condição de ministro do Evangelho, tenho por obrigação alertar a igreja do Senhor, a começar por mim mesmo, e dizer que quem vive na iniquidade vai para o inferno, mesmo se for membro de uma igreja cristã. A membresia de uma denominação religiosa não nos isenta da punição eterna. O que nos salva é Cristo Jesus. Todo aquele que anda de maneira contrária à palavra de Deus está selando o seu destino no fogo eterno. E esse fogo não é figura de linguagem, irmãos. Ele é um lugar real, um lugar que eu tenho certeza
nós não gostaríamos de estar lá. Amém? Eu quero abrir nesse momento para perguntas, caso haja alguma. Esse é o momento para que os irmãos possam estar se manifestando. Temos alguma pergunta? Temos a pergunta ali de alguém que nos assiste. A irmã Lucy Nunes pergunta no chat o que é considerado um servo inútil. Eu recomendo que a irmã Lucy leia a parábola, mas eu posso adiantar para os irmãos que o Senhor Jesus, Ele nos ensina de maneira muito clara, meus irmãos, que a vida cristã, ela não é uma vida inoperante. A vida cristã, ela não é uma caminhada infrutífera. Nós não estamos posicionados na casa de Deus apenas para fazer números. Às vezes nós nos preocupamos muito com isso, mas o chamado do Evangelho para a nossa vida é um chamado para fazer a diferença. Quando um servo de Deus não faz a diferença, surge uma pergunta: qual é a utilidade dele? Os irmãos já pararam para pensar quantas pessoas fazem o que o irmão Dionilson mencionou? Trabalham voluntariamente, ardorosamente, para desvirtuar o caminho dos outros. Existem efetivamente muitos crentes, que hoje não são mais crentes, porque foram fortemente influenciados por gente que se determinou a fazer isso. As redes sociais estão abarrotadas de desigrejados que trabalham para tirar pessoas de dentro da igreja. Olha que coisa impressionante. Aí eu levanto aqui uma reflexão. E o que nós estamos fazendo para que tenhamos o resultado oposto disso, para botar pessoas dentro da igreja? Porque o inferno não para de trabalhar um segundo sequer para tirar as pessoas da igreja. Mas o que a gente está fazendo para botar pessoas na igreja? Uma vez eu perguntei para um amigo de escola, quando nós discutimos esse tipo de assunto, eu perguntei para ele: quantas vezes você convidou pessoas, você levou pessoas, por exemplo, para o carnaval, para festas, para orgias, para drogas? E ele disse para mim que ele não saberia contar. E eu fico pensando, quantas são as pessoas que se mobilizam para isso? Eu vejo, por exemplo, em época de carnaval, as próprias mães preparando suas crianças, vestindo criança pequena para ir para baile de carnaval. E eu não vou aqui me furtar de mexer na ferida, que quem prega o evangelho não pode ter medo de falar a verdade. Aqui em Alcântara, quantos não preparam seus filhos para serem idólatras? Ensina a criança desde pequena a cair nesse poço fundo enganador, travestido de cultura, que na verdade é paganismo e adoração a Satanás. E aí precisamos fazer a pergunta: e nós estamos fazendo o quê? Muitos de nós estamos aqui dentro dessa igreja há quantos anos, quantas vidas nós trouxemos para cá? Muitas vezes somos incapazes de convidar um amigo para vir num culto. A gente viu uma postagem na rede social de um acidente de trânsito e pessoas mortas estiradas pelo chão. A gente pega aquilo e sai compartilhando. E quantas vezes a gente compartilha a devocional que é postada no grupo da igreja? Quantas vezes a gente coloca num status frase que estimula as pessoas a orarem, a se converterem, a buscarem a Deus? A gente compartilha esse link com a transmissão de um culto que pode salvar uma vida, que pode trazer de volta um desviado. Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Se a gente não faz isso, aí respondendo a irmã Lucy, a gente é um servo inútil. E a Bíblia diz que o lugar desse servo inútil é o inferno. Amém. Temos uma pergunta da irmã Marta Carolina no chat do YouTube. O que acontece com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Eles estão destinados ao inferno? Essa pergunta é difícil. Essa eu reconheço que é uma pergunta difícil. Existe um grande debate no meio teológico sobre o que vai acontecer com as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Eu tenho a minha teoria, e aqui a gente vai entrar naquilo que eu falei no estudo passado. Existem questões que são questões de opinião, elas não são doutrina.
Então você tem ou não tem a liberdade para aceitar ou não. Então o meu ponto de vista é o seguinte: a palavra de Deus é clara, Jesus nos deu uma ordem para pregar o Evangelho. Uma ordem. E essa condição de pregar o Evangelho, ela é a marca distintiva da igreja. A igreja está na terra para pregar o Evangelho, para mais nada, para pregar o Evangelho. E a palavra de Deus deixa claro que existe uma urgência nesse trabalho. Ora, se existe uma urgência para pregar o Evangelho, eu vejo isso como o trabalho de um socorrista que foi chamado para atender uma pessoa que foi acidentada e que, a depender do tempo que o socorrista chega, essa pode ser a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa. Se eu não chego a tempo para resgatar aquela pessoa que está a ponto de morrer, ela pode morrer por conta da minha demora. Se eu não chego a tempo para pregar o Evangelho para o ímpio, ele pode morrer. E se ele morrer sem Cristo, eu creio que ele vai para o inferno. Amém. A partir do capítulo 33. Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Isso é o que nós tínhamos para falar a respeito do tema. Espero em Cristo que tenha sido esclarecedor. Temos mais perguntas? Temos uma pergunta do irmão Márcio Silva. Pastor, se somos todos pecadores, como podemos ser salvos? Eu falho todo dia, mesmo não querendo errar. Essa é a pergunta que eu gosto de responder, né? Até porque essa não é difícil de responder. Apesar de sermos pecadores, existe uma possibilidade de salvação. E é aí que entra o episódio da cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que o pecado é uma dívida, e dívida tem que ser paga. E Deus se fez homem e morreu na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. Por isso, todo aquele que recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda que seja pecador, ele tem a possibilidade da salvação. Isso não significa, como Paulo disse, que porque agora nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade para sair pecando. Não é isso que significa, mas significa que, por sermos pecadores, evidentemente, em algum momento nós vamos errar. Mas quando isso acontecer, o apóstolo João nos ensina que nós temos um advogado nos céus, a quem nós podemos recorrer em arrependimento sincero, e assim os nossos pecados são perdoados. Não existe possibilidade de salvação para um pecador sem Cristo, mas um pecador que está em Cristo, ele será salvo porque a sua dívida já foi paga na cruz do Calvário. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a presença de todos, agradecer aos irmãos que acompanharam essa transmissão, que Deus continue a nos abençoar e o seu Espírito complemente a verdade hoje exposta pela Santa Palavra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento especial e maravilhoso na Tua presença. Obrigado pelos instantes que estivemos aqui, Senhor, curvados diante de Ti em oração. Obrigado, Senhor Deus, pela consagração que o Teu Santo Espírito nos proporcionou. Te damos graças também, Senhor Deus, pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Senhor Deus, ela nos liberta, ela nos cura. A Tua palavra, ela nos aponta para o caminho da salvação. Que através dela, Senhor Deus, nós consigamos compreender a gravidade do que significa levar uma vida sem a preocupação com o destino eterno. E que aqui nessa terra nós tenhamos um comprometimento radical com o Teu Evangelho e com a Tua cruz. E que assim, pelos méritos do Teu Filho Jesus, Senhor, a Tua salvação nos alcance e com justos nós possamos entrar para o Teu gozo eterno. Quero nesse momento pedir uma bênção especial sobre a vida dos Teus servos que aqui se encontram ou que estão acompanhando esta transmissão. Que assim, Senhor Deus, eles possam ter os seus corações fortalecidos
e possam ser, meu Pai, inundados de confiança e de convicção da Tua salvação, para que sejam instrumentos poderosos na Tua casa e na Tua obra. Que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus, o amor do eterno Deus Pai e Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.